Em 29 de julho de 2008, uma mãe de duas crianças chamada Susan Powell gravou um vídeo onde catalogava os bens que possuía em sua casa em Utah, pois temia, com as próprias palavras, que algo lhe acontecesse. This is me, July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. Por orientação de seu advogado, que suspeitava que Josh vendesse itens valiosos, Susan gravou o vídeo. Nos anos anteriores, o casamento atravessava tensões sérias e a convivência com o marido estava longe de ser tranquila e feliz. This is all stuff bought in a year or less through Home Depot on my credit. Josh bought a lot of stuff and then he had to bankrupt it. And then he bought a little bit more on my credit. There's a nice lamp. These are things to roll wood with. And I had necklaces too. I don't know where those are. I just got in a rage, as you can see, and broke this. There's duds and pearls and opals in there. Broke this and threw all my DVDs and made a mess. Because he was angry at me about a year or two back. Embora Susan já tivesse conversado com um advogado sobre divórcio, ambos ainda moravam juntos em 2009. Quase 18 meses depois da gravação, em 6 de dezembro daquele ano, Susan foi à igreja com seus 2 filhos e, ao término do culto, uma vizinha visitou sua casa, saindo de lá por volta das 17 horas. À noite, Josh levou Charlie e Braden Powell para uma excursão de acampamento na trilha Pony Express, enfrentando uma nevasca intensa durante a madrugada. Ele disse que Susan ficou em casa porque estava exausta. Na manhã seguinte, parentes e amigos notaram que as crianças não tinham sido deixadas na creche e reportaram o desaparecimento. Quando voltou de sua suposta viagem, Josh comentou que, ao partir, Susan dormiu e que ele não soube o que tinha acontecido. As autoridades examinaram a casa e não observaram sinais de crime. Entretanto, tudo ficou mais misterioso à medida que a investigação andou. Dentro do cofre bancário de Susan, onde ela trabalhava, policiais encontraram um testamento manuscrito declarando que Josh fez algumas semanas antes um seguro de vida de $1 milhão em nome dela. Em tom preocupante, o texto constava: "Se eu morrer, pode não ter sido acidente." Cerca de 10 dias após o sumiço, a polícia descobriu que Josh tentou sacar valores de um plano de aposentadoria e passou a considerá-lo pessoa de interesse. Pessoas próximas a Susan mencionaram que ele não parecia se importar em localizá-la, apesar de todos os esforços de busca. Mesmo com tantas evidências contra ele, Josh nunca foi acusado formalmente. A polícia conversou com Charlie e Braden, mas eles eram muito novos e relataram coisas sem sentido, como terem chegado de avião, o que inviabilizou o uso dessas declarações. Logo depois, Josh e os filhos mudaram-se para Washington, mas os investigadores decidiram que as crianças não estavam seguras ao lado dele, de modo que ele perdeu a guarda. Em 5 de fevereiro de 2012, mais de 2 anos após o desaparecimento de Susan, uma assistente social levou os meninos até a casa de Josh para uma visita supervisionada. Assim que chegaram, Josh trancou a assistente social do lado de fora e tirou a vida dos filhos e a dele mesmo, ateando fogo no local com gasolina. Se o comportamento dele antes já soava duvidoso, esse ato cruel em 2012 praticamente evidenciou sua culpa. Em seguida, a polícia investigou o irmão e o pai de Josh, suspeitando que eles soubessem detalhes adicionais sobre o caso. Tudo apontou que Michael, irmão de Josh, colaborou para esconder o corpo de Susan, mas a investigação emperrou quando Michael cometeu suicídio em 2013. Passados mais de 10 anos, o pai de Susan processou o estado de Washington e ganhou quase $100 milhões, alegando falha na proteção de Charlie e Braden, que estavam sob tutela governamental. Ele doou parte significativa do valor para uma instituição beneficente que auxiliava sobreviventes de violência doméstica. Mesmo depois de quase 15 anos do desaparecimento e da morte trágica dos meninos, a população de Puyallup, Washington,
ainda promoveu encontros anuais em homenagem a Susan. O último vídeo que ela gravou, no qual listava seus bens, pareceu cada vez mais sombrio com o passar do tempo. Quando Susan falou, "Caso algo aconteça comigo", muitos acreditaram que ela pressentiu até onde Josh poderia chegar. O pai de Susan recebeu várias pistas sobre prováveis locais onde o corpo poderia estar, incluindo minas abandonadas em Utah, mas nenhuma se confirmou. Assim, a possibilidade de encontrá-la ficou extremamente remota. Amber Tuccaro, de 20 anos, era integrante das Primeiras Nações do Canadá, vinda de Fort McMurray, Alberta. Em agosto de 2012, ela desembarcou no Aeroporto Internacional de Edmonton, reservou um quarto de hotel para si, seu filho de 1 ano e uma amiga, visando alguns dias de folga. Na noite da chegada, Amber decidiu ir sozinha de carona até a cidade. Não voltou mais. Quando perceberam que ela não retornava, sua amiga contatou a mãe dela, que procurou de imediato a Real Polícia Montada do Canadá. Em questão de dias, Amber foi oficialmente dada como desaparecida. Os investigadores acessaram seu histórico de ligações e identificaram uma conversa com um homem não identificado. Esse áudio é marcante por ser o último registro de Amber viva. Where are we by? We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north to Beaumont. Yo, where are we going? Just No, this the is back a... road. Are you f***ing kidding me? You better not take me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Jeez. Going into the city. Yo, we're not going into the city, are we? We're going No, we're not. yes, Then where the f- these roads going to? to 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street? 50th Street. East, right? Over town. Bravo. South. Nessa conversa, o motorista tenta acalmá-la, mas ela demonstra desconfiança e angústia. Em 28 de agosto, as autoridades divulgaram o áudio. Porém, só iniciaram uma ação efetiva 30 dias depois de Amber ter sumido. Quando a mãe da jovem pressionou a polícia, eles minimizaram a situação, sugerindo que talvez ela estivesse festejando e logo reapareceria. Em 1º de setembro de 2012, somente 4 dias após o áudio se tornar público, cavaleiros localizaram os restos de Amber numa zona rural de Leduc County. O mais revoltante no processo foi a forma negligente como a polícia cuidou do caso. Passados 30 dias, eles haviam removido Amber do cadastro de desaparecidos com base em boatos de que ela teria sido vista em Edmonton. Somente depois de muito esforço da família é que ela voltou ao registro oficial. Nesse intervalo, seus pertences, que poderiam ter sido provas cruciais, foram perdidos acidentalmente pelo hotel. Ao longo dos anos, várias mulheres disseram conhecer o homem que surge na gravação, sempre apontando o mesmo indivíduo. Mas os investigadores não o qualificaram como suspeito. Anos depois, outro homem afirmou que seria o próprio pai a voz do áudio. Um norte-americano sem documentação válida no Canadá, residente em uma fazenda perto de Edmonton. E ainda alegou que esse sujeito estava envolvido em outras mortes e desaparecimentos enigmáticos. A fala absoluta, forçada, ao responder se estavam mesmo indo para a cidade, é especialmente inquietante. E o modo de agir da polícia desde o princípio também levanta a hipótese de preconceito contra uma mulher indígena. Permanece a esperança de que um dia haja explicações sobre o que sucedeu naquela noite. Mas até o momento, o sumiço e posterior assassinato de Amber permanece um enigma assustador. No fim de 2014, um youtuber chamado Kenny V, usando o apelido Snake Pit McGee, comentou num vídeo chamado "O filho de um técnico da Área 51 revela segredos sobre energia alternativa", dizendo: That ain't nothing. I am a long-distance hiker. One time during one of my hikes out by Nellis Air Force Base, I found a hidden cave. The entrance to the cave was shaped like a perfect capital M. I always enter every cave I find, but as I began to enter this particular cave, my whole body began to vibrate.
The closer I got to the cave entrance, the worse the vibrating became. Suddenly, I became very scared and hightailed it out of there. That was one of the strangest things that ever happened to me. O comentário despertou a curiosidade da comunidade online. Enquanto alguns duvidavam da veracidade da história, outros incentivaram Kenny a retornar ao local e registrar tudo em vídeo. Motivado pelas reações, ele decidiu aceitar o desafio. No dia 18 de outubro daquele ano, Kenny publicou um vídeo documentando sua tentativa de reencontrar a caverna. Well, here I am on my hike up here in the mountains north of Las Vegas. This is a canyon I just walked up in. Now you can't tell, but my truck is way out there by the mountains at the very, very end of this valley. Ele inicia sua jornada no topo de um antigo poço de mina abandonado e explica o que planeja fazer naquele dia. Ao longo da caminhada, continua mostrando as paisagens ao redor e destacando elementos interessantes do deserto de Mojave. There's some interesting stuff coming up here. See those? Look at that. Kinda right there. That's kind of cool. Alright, I'm going to turn it off and then I'll turn it back on here. Look at that, that's pretty cool right there. Huh. Alright, off with the camera. Esse foi o último vídeo que ele postou. Sem encontrar a caverna, Kenny começou a ser alvo de críticas. Muitos espectadores o acusaram de estar inventando a história e o pressionaram a tentar novamente. Um usuário chamado Lemmy Killmister deixou um comentário preocupante. No, do not go back there. If you find that cave entrance, don't go in. You won't get out. Apesar do aviso, Kenny decidiu tentar mais uma vez. Em 10 de novembro de 2014, ele avisou sua família que faria uma trilha noturna e partiu sozinho em busca da misteriosa caverna M. Essa foi a última vez que alguém o viu. 12 dias depois, em 22 de novembro, equipes de busca e resgate encontraram seu telefone no topo do mesmo poço de mina que ele havia mostrado no vídeo anterior. Mas além disso, não havia mais sinal de Kenny. Seu corpo nunca foi encontrado. Após seu desaparecimento, várias teorias surgiram. Alguns acreditavam que ele poderia ter caído no poço ou sucumbido às condições extremas do deserto. Outras hipóteses mais sombrias sugeriam que ele poderia ter testemunhado algo perigoso e sido silenciado, ou até mesmo descoberto uma instalação militar secreta e sido eliminado. Meses depois, um comentário de uma mulher chamada Sharon Pilgrim trouxe uma nova perspectiva. Ela afirmava ser a namorada de Kenny e sugeriu que ele poderia ter tirado a própria vida. I am the girlfriend that Kenny spoke of in the video. Kenny has not been found, and I feel that he probably will not be found for many, many months, if ever. I want you to know that I do not think Kenny had an accident. I believe he took his life. He battled with depression for many years and would not take medication or see a doctor. He quit his job a little more than a year before he disappeared. Ela também comentou sobre o fato de seu telefone ter sido encontrado na mina abandonada. The mine shaft was about a 4-hour hike from his car. It is my feeling that he left it behind so that he could not be tracked from the GPS in it. He also did not take his video camera with him on this solo hike. It was left in his home, so he had no intention of filming anything. I am healing from my loss and look forward to new experiences with desert hiking, camping, and taking beautiful pictures of our desert. Enjoy your adventures of life, and thank you for the kind, loving comments sent my way. O relato de Sharon parece verdadeiro e sugere que Kenny pode ter escolhido desaparecer. No entanto, o mistério permanece sem solução. Nos anos seguintes, exploradores encontraram cavernas na região com entradas em formato de M. Uma delas até recebeu uma placa de área restrita. Seja qual for a verdade, seu desaparecimento segue envolto em mistério, deixando mais dúvidas do que certezas. Em 8 de setembro de 2015, um homem chamado Tim, morador de Mountain View, Minnesota, entrou em contato com a polícia para relatar o desaparecimento de seu amigo Henry McCabe, um auditor do Departamento de Receita e imigrante da Libéria, de 32 anos. Naquele dia,
Henry compareceu a um churrasco na casa de um amigo chamado Emmanuel, e depois decidiu ir a uma boate. A polícia entrevistou os 2 conhecidos que estiveram com ele naquela noite, e percebeu rapidamente que o caso seria complexo. Segundo relatos, Henry bebeu bastante no Clube Pacha em Spring Lake, onde esteve com 2 amigos. Ele deixou o local por volta das 2 horas da manhã e pediu a William, um de seus conhecidos, que o deixasse em um posto de gasolina. O pedido pareceu estranho, pois Henry recusou a oferta de ser levado diretamente para casa. Após ser deixado no posto, Henry fez uma ligação para sua esposa pouco depois das 2h20 da manhã. A gravação da ligação foi captada pelo correio de voz de um amigo. Os sons eram impossíveis de decifrar. A mistura de grunhidos, gemidos e gritos tornava difícil compreender o que estava acontecendo. Tudo indicava que Henry estava em perigo. No mesmo dia, outro conhecido recebeu uma ligação de Henry e relatou que parecia que ele estava brigando com alguém. Sua esposa, Karine McCabe, também estranhou o comportamento do marido. Embora tenha dito que os sons da ligação eram completamente fora do comum para Henry, que sempre se expressava com clareza, Karine fez apenas uma tentativa de pedir ajuda a um amigo para buscá-lo. Quando não obteve resposta, simplesmente voltou a dormir. O mistério aumentou quando a polícia rastreou os registros telefônicos de Henry. Naquela noite, ele fez múltiplas ligações para um número do Texas, que foi discado mais de 20 vezes no mesmo dia. Quando os investigadores tentaram rastrear o número, descobriram que ele já não estava mais em serviço. Não se sabe se as chamadas foram feitas pelo próprio Henry ou por outra pessoa. Mas, após sua última ligação para a esposa, mais tentativas de contato com esse número misterioso foram registradas nos dias seguintes. A situação se tornou ainda mais suspeita quando a polícia analisou as câmeras de segurança do posto de gasolina, onde Henry supostamente foi deixado. Nenhuma imagem mostrava o carro de William chegando ao local naquela noite. Quando confrontado com essa informação, William mudou sua versão dos fatos. Ele passou a alegar que, depois de deixar Henry no primeiro posto, ele teria sido levado a outro, alguns quilômetros adiante. Outra revelação inquietante veio de um informante confidencial do FBI. Durante as buscas pelo desaparecido, Emmanuel, o anfitrião do churrasco, frequentemente se afastava do grupo junto com outros 3 homens para conversas privadas e suspeitas. No entanto, nunca foi determinado se eles tinham alguma ligação com o sumiço de Henry. Em 2 de outubro, quase um mês após seu desaparecimento, um bilhete anônimo foi enviado ao Departamento de Polícia de New Brighton, uma cidade próxima ao local do sumiço. Henry McCabe, his body next to water, partially buried. Needs search dog to find. Witness who saw burial scared, female young, asked to come forward. Can remain anonymous and will protect. Em 2 de novembro, a polícia encontrou o corpo de Henry em Rush Lake, a poucos quilômetros de onde ele supostamente foi deixado. O mais intrigante é que não havia sinais de crime, apesar da carta anônima sugerir que ele foi enterrado. Com isso, várias hipóteses surgiram. Ele pode ter sido afogado, tirado a própria vida, ou algo completamente diferente pode ter ocorrido naquela noite. O caso continua sendo um dos mais enigmáticos e sem explicação definitiva até hoje. No verão de 2013, um trabalhador da indústria petrolífera no Texas, chamado Brandon Lawson, chegou em casa após um longo dia e teve uma discussão intensa com sua namorada de longa data. Nos últimos dias, o clima entre os dois estava tenso. Brandon vinha trabalhando sem descanso, de segunda a domingo,
enquanto sua parceira cuidava dos filhos pequenos, incluindo um bebê de apenas alguns meses. Além disso, ele havia tido uma recaída em seu vício, o que piorou ainda mais a relação. O motivo exato de sua saída naquela noite não é claro. Talvez tenha decidido ir embora, ou tenha sido expulso após a discussão. O que se sabe é que pouco depois da meia-noite de 8 de agosto, ele entrou em sua caminhonete Ford F-150 prateada e partiu sem dar muitas explicações. Meia hora depois de sair de casa, Brandon ligou para seu irmão Kyle, informando que ficou sem gasolina em uma estrada deserta, alguns quilômetros ao sul de Bronte, Texas. Kyle pegou um galão de combustível e foi ao encontro do irmão. No entanto, antes que pudesse chegar até ele, Brandon fez uma ligação perturbadora para o serviço de emergência. 911 emergency. Yes, I'm in the middle of the field. It's like we're just pushing guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. Got chased to the woods. Please hurry. Okay, now run that by me. One I'm more. not talking to him. I actually ran into him. Ah, you ran into him. Okay. Got the first guy. Do you need an ambulance? Yeah, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Hello? 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 A ligação foi interrompida abruptamente. O que se ouve ao fundo ainda é um mistério. Alguns acreditam ter ouvido tiros, enquanto outros dizem que há vozes na gravação. No entanto, a baixa qualidade do áudio impede qualquer conclusão. Minutos depois, um motorista relatou à polícia uma caminhonete estacionada de maneira perigosa na estrada. Enquanto isso, Brandon fez várias ligações para seu irmão Kyle, afirmando estar sendo perseguido por mexicanos. Ele parecia paranoico, mas negou estar sob efeito de drogas. Às 1h10, Kyle chegou ao local e encontrou um policial próximo à caminhonete, mas Brandon havia desaparecido. Logo depois, Brandon ligou novamente, dizendo que via o irmão e o oficial de onde estava escondido, e precisava de ajuda porque estava ferido. No entanto, não havia sinal dele. Kyle tentou ligar para Brandon várias vezes, mas todas as chamadas foram direcionadas para a caixa postal. A busca começou pouco depois, com helicópteros, câmeras térmicas e cães farejadores, mas sem sucesso. Mais tarde, uma nova informação levantou dúvidas. No dia do desaparecimento, Brandon sacou dinheiro de sua previdência privada, sugerindo que poderia ter fugido. No entanto, seus telefonemas angustiantes indicavam que ele estava fugindo de algo ou alguém. As teorias variam. Ele pode ter sido vítima de um crime, envolvido em algo ilegal ou caído em uma emboscada. Em fevereiro de 2022, voluntários encontraram roupas e sapatos compatíveis com os de Brandon. Logo depois, a polícia descobriu restos humanos na mesma área. 2 anos se passaram, mas ainda não há confirmação oficial de que sejam dele. O mistério permanece, deixando sua família sem respostas, e tornando este um dos desaparecimentos mais intrigantes dos últimos tempos. Se você chegou até aqui, queremos saber sua opinião. O que achou desses mistérios? Deixe seu comentário e compartilhe suas teorias. E não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido, gratuito e nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos como este. Até o próximo mistério.